Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Teologando, a palavra de Cristo, parábola dos lavradores maus. Vai do versículo 9 do capítulo 20 de Lucas até o versículo de número 18. Vamos estudá-la e aprender um pouco mais a respeito da palavra de Cristo. Então, diz assim a palavra do nosso Deus. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou os lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, então, mandou um servo aos seus lavradores para lhe disserem, para recolher o fruto da vinha que já tinha chegado ao fim, o dia da colheita. E depois, o que aqueles lavradores maus fizeram? Pegaram eles, espancaram e mandaram eles de volta vazio para aquele chefe, para aquele governador, para aquele dono da vinha. À vista disso, o que ele fez então? Mandou o servo, mandou mais outros servos, mas eles também espancaram e devolveram eles vazios mais uma vez. E por fim, o que ele fez? Pela terceira vez, ele manda então outros servos dele, ao qual eles feriram e expulsaram. Então disse o dono da vinha: pô, o que eu vou fazer agora? Vou mandar o meu filho, porque o meu filho ele tem mais autoridade, vão entender que ele é meu filho e vão respeitá-lo. Então, vendo os lavradores maus, e eles começaram, o filho dele começaram a razoar entre eles. Então, o que a gente vai fazer? A gente mata o herdeiro, certo? E a gente então toma posse dessa herança. E lançando fora da vinha, mataram então o herdeiro, que lhes fará então o dono da vinha? Foi a pergunta de Jesus, né? E aí a resposta é aquela, versículo 16, virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. Então todo o que cair sobre a pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Pessoal, vou dar, claro, aquela explicação simplificada e básica desta palavra, como se fosse um resumo, ok? Dessa palavra o qual nós temos aqui agora. Então, os personagens dessa parábola podem ser facilmente identificados. Até mesmo os líderes religiosos, eles reconheceram naquele momento o que Jesus estava falando. O dono da vinha, ele representa Deus. A vinha é Israel. Os lavradores que arrendaram, os líderes religiosos. Os servos são os profetas, os sacerdotes que Deus enviou a Israel. E por fim, ele manda o filho, o dono da vinha, o Messias, Jesus. E os outros são então os gentios. A parábola de Jesus, ele respondeu indiretamente a pergunta dos líderes religiosos sobre a autoridade dele. Também lhes mostrou que Jesus estava ciente de que planejavam matá-lo. É maravilhoso como Jesus fala. E outra coisa, o interessante é que quando Jesus falava por parábolas, falavam histórias que todos eles, ao ouvirem, entendiam o que Jesus estava falando. Aquilo não se passava despercebido pelos fariseus, não se passava não se passava sem perceber, despercebido aos líderes religiosos daquela época. Pelo contrário, eles entendiam muito bem o que Jesus estava falando. Que Deus esteja a abençoar o nosso coração falando grandemente, e que nós possamos não ser como esses líderes religiosos aí, mas que possamos ser verdadeiros servos de Cristo, fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade de Deus, perseverando até o fim,
até que ele volte. Que Deus nos abençoe, a graça e a paz de Cristo. Até mais um Teologando a Palavra de Cristo.